A paz do Senhor. Nesse comentário de nossa lição de número 5, né, a instituição da monarquia em Israel. Texto áureo, que encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, no versículo 4 e 5, né, reza o seguinte: Então todos os anciãos de Israel congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Observe que o reinado fazia parte das promessas do concerto entre Deus e Abraão. Isso está descrito em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 6. E na bênção que Jacó proferiu sobre os seus filhos, né? Destinou a monarquia à tribo de Judá. Veja em Gênesis capítulo 49, versículo 10, né? Observe que Moisés, ele previu o dia em que Israel ficaria descontente com o governo direto de Deus, né? Um governo teocrático. E no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 15, né? Vai ser proferida essa palavra. Só que quando aqui no texto de Samuel é dito sobre isso, veja que lá em Deuteronômio está escrito o seguinte, que o povo deveria escolher alguém segundo a vontade do Senhor. Aqui não, aqui no presente texto, o povo vai escolher, né? Porque eles estão olhando o seguinte: assim como as outras nações têm rei, nós também queremos rei. Veja que os anciãos de Israel deveriam ir até Samuel e juntos buscarem do Senhor alguém segundo a vontade de Deus para que fosse rei em Israel, né? Vamos comentar isso um pouco mais adiante. Veja que a verdade prática diz assim: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que venha a sofrer para que não venha a sofrer dolorosas consequências. A nossa leitura diária, né, que corresponde na Epístola aos Efésios, capítulo 1, também em Números, capítulo 27, no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, em Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 4 e Josué, capítulo 1. Veja que a leitura bíblica, né, em classe, né, que é em primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 7, e também no capítulo 10, do 1 a 7, observe o seguinte, que assim como o povo, né, estava buscando alguém para governar sobre eles, eles estavam rejeitando a vontade de Deus, o governo de Deus sobre eles. Isso nos remete o texto nos evangelhos, quando o povo, né, eles dizem que tem um rei, que é César, ou seja, desprezando ao próprio Senhor Jesus, né? Ou seja, quando os homens procuram tomar decisões baseado nas suas próprias ideologias ou filosofias e não consultam a Deus sobre a vontade soberana, pois Deus ele tem a presciência, né? E ele conhece tudo e sabe tudo. Isso é uma maneira de rejeitar o governo de Deus, né? A soberania divina. Quando nós observamos que a geração lá do dilúvio, né, que aqui no qual foram mortos pelo dilúvio, aquela geração, eles viviam de uma maneira de um desenvolvimento, né, eles cresciam, se multiplicavam, também aumentava a violência, a pornografia, tudo aquilo que ia desenvolvendo diante daquela civilização. Veja que há um detalhe que muita gente não observa, né? Quando nós lemos o livro de Jó, no capítulo 22, né? A partir do versículo 15 diz assim: Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, e sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: Retira-te de nós. Que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Observe que era esse o conceito que aquela geração tinha a respeito de Deus. Eles
não queriam o governo de Deus, eles não queriam a soberania de Deus sobre a vida deles, e eles ainda questionavam: o que é que o Senhor fez por nós? Retira-te, sai daqui. E veja aqui o texto sagrado em Isaías capítulo 42 e também em Atos capítulo 17 vai dizer que Deus é aquele que dá chuva, dá o sol, dá alimentação, dá vegetação, dá força, dá todas as coisas para que todos os homens sobrevivam na terra. Logo, por que então ter uma atitude em relação a Deus dessa maneira? Então vai arcar com as consequências. Aquela geração sofreu uma consequência que foi a morte através do dilúvio. E aqui no presente texto nós vemos que era um projeto de Deus de que suscitasse um rei, mas segundo a sua vontade, alguém que ele levantaria no tempo certo. Mas não confundamos que esse pedido do povo, né, que no capítulo 8 reza a epígrafe que os israelitas pedem um rei e Deus concede, né? Observe que aqui é a vontade permissiva de Deus, né? Então, há a vontade absoluta e a vontade permissiva. Mas, observando aqui um pouco a leitura bíblica, na lição de número 5, nós observamos aqui no primeiro tópico que diz assim: por que a monarquia? Né? Então, um sentimento de orgulho nacional. Ou seja, Israel aqui, eles, quando propuseram um rei, nós queremos um rei que vá diante de nós e faça as nossas batalhas, né? Semelhante a outras nações, porque as outras nações têm rei. Então nós também queremos rei. Veja que esse detalhe está explícito em algo muito forte. Por quê? Porque eles esqueceram das maravilhas que Deus fez ao longo do tempo, desde a saída do Egito até o presente momento, em que Deus sempre vinha ajudando o seu povo, né? Então Deus, quando levantou a Samuel, ele já levantou a Samuel em um projeto muito importante, ou seja, tanto no ministério profético, com a questão do ministério sacerdotal e também na questão de julgar a Israel, né? Então, os filhos de Samuel que não condiziam, não estavam aptos para substituírem a Samuel, porque no versículo 1 diz assim do capítulo 8 do livro de Samuel: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, né? E era o nome de um Joel, o nome do outro Abias, e foram juízes lá em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Então Samuel ele se entristece muito porque, na verdade, Samuel entendeu que o povo não estava rejeitando apenas a questão da continuidade de uma administração pelos seus filhos, né? Já que ele já estava numa idade muito avançada, mas sim rejeitando o próprio Deus. E por que essa afirmação? Porque a posição do povo era, dos anciãos era: Samuel, teus filhos não andam segundo os teus caminhos, eles estão pervertidos pela avareza. Olhe, roga a Deus para que nos constitua alguém para nos liderar ou substituir a ti. É isso que o povo deveria fazer, os anciãos deveriam fazer. Mas não, eles procuraram que queremos alguém, escolhe um rei. Nós queremos alguém que venha substituir, né? Um rei sobre nós. Então Samuel se entristece com isso. Em momento nenhum eles queriam ouvir a escolha de Deus. Então Deus, quando Samuel se entristece, Deus diz assim para Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Agora você vai falar o seguinte: conforme todas as obras que fez desde o Egito, em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Aí agora Deus diz assim: agora, pois, ouve a sua voz,
porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Aí Samuel, ele vai relatar os costumes do rei, né, que iria reinar sobre eles, né, e essas afirmações iriam trazer algumas situações que, como os outros reis administravam, eles também seriam administrados de maneira semelhante, né? Então, quando Israel pediu um governo monárquico, né, seus reis passaram a assumir o cargo por uma sucessão hereditária e não pela escolha direta de Deus, né? Surgiram como resultado disso reinados iníquos, imorais, né, prejudicando o senhorio de Deus sobre o seu povo, né? Mas Deus sempre controlava a situação, sempre administrava a situação, colocando a sua vontade absoluta, né, para corrigir os erros da escolha humana, né? E nós veremos isso aqui nessa lição. Então veja que o escritor aqui ele vai colocar sobre o fracasso dos filhos de Samuel. Veja que, infelizmente, um homem de Deus como Samuel, que as suas palavras eram ditas, nenhuma caia por terra, porque Deus confirmava, era um homem sincero, fiel ao Senhor. Veja que os seus filhos não fazem da mesma maneira. Os seus filhos estão de uma maneira completamente diferente, estão seduzidos pela avareza, né? Seduzidos pelo, pelas riquezas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele na sua epístola a Timóteo, ele vai advertir-nos, né, quanto a isso, né? Veja que a posição, a pessoa de Samuel é tão assim, de uma maneira tão destacável para nós entendermos a dimensão desse homem, a posição que esse homem tomou, que no livro de Jeremias, capítulo 15, diz assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Veja que aqui trata-se de dois intercessores, dois homens que foram obedientes à casa do Senhor, foram obedientes ao mandamento do Senhor, à obra de Deus, né? Então veja que esses dois homens, mesmo eles intercedendo diante do povo de Israel, não, Deus não iria atendê-lo. Por quê? Porque isso já era uma situação lá no tempo de Jeremias, no qual era inevitável que viesse a calamidade, né? Mas voltando aqui, os seus filhos de Samuel não obedeciam, né? Eles não tinham nenhuma condição moral nem espiritual para substituir Samuel. Observe que, infelizmente, na igreja moderna também há situações semelhantes, quando homens que são fiéis ao Senhor constituem os seus filhos para substituí-los, e seus filhos já não têm a mesma linha, não têm a mesma ótica espiritual, e aí começa a colocar na igreja, no ministério, costumes estranhos, né? E aí acaba trazendo problemas à igreja do Senhor. A escolha de Saul como rei, né? Nós temos que observar que Saul foi escolhido numa questão permissiva da parte de Deus, não é? Quando eles dizem constitui-lhes rei, observe que, embora não fosse da vontade de Deus dar um rei, a dar a Israel um rei nessa ocasião, Deus não deixou de fazê-lo, né? Nós temos aqui um exemplo da história se desenrolando segundo a vontade permissiva de Deus e não segundo a sua vontade absoluta ou a sua vontade perfeita, né? Deus ele permitiu o estabelecimento de um rei e o seu governo monárquico, mas apesar dos seus problemas e infortúnios que surgiram por conta dessas situações, ou seja, é, as consequências de uma escolha errada, Deus ele vai procurar corrigir o erro do povo, né? Quando assim ele o faz, ele então vai levantar alguém segundo o seu coração, que nós sabemos que é o rei Davi, né? Então nós temos que observar que é, alguns pontos aqui. Evidenciar a necessidade
do reino perfeito de Deus e assim pronunciar a Jesus como o Rei dos Reis, né? Ensinar ao seu povo que nenhum tipo de governo no mundo inteiro pode solucionar os seus problemas, né? E nem garantirá uma paz, uma segurança verdadeira. Enquanto houver pecadores, somente no reino dos céus e na nova terra é que reinará a justiça e a perfeita paz e a perfeita felicidade que serão a porção de todos nós. Veja que no âmbito de terem uma vida próspera e de paz, o povo de Israel queria um rei, alguém que saísse na frente, alguém que governasse sobre eles. Mas não foi segundo a vontade de Deus. Eles não procuraram qual é o desejo de Deus. Qual é a vontade do Senhor? Este que irá reinar é da vontade de Deus? Não. Eles apenas olharam a aparência humana, já que Saul era um homem alto, um homem destacado, né? Então eles olharam isso e assim foi confirmado. Quando o texto sagrado mostra que Deus manda ungir a Saul, então não significa que é a vontade absoluta. Apenas Deus está confirmando a vontade popular. Ou seja, vocês querem, então vocês terão. Então, mais tarde, vai haver o que? As consequências. E observando um detalhe que quando Saul é levantado como um rei, há algo que todos nós esperaríamos que acontecesse, e se nós procurarmos nas páginas sagradas no livro de Samuel, não vamos encontrar. Saul, em momento algum, vai buscar a arca do Senhor. Então ele governou sem a presença de Deus, sem a direção total de Deus. Ou seja, ele não procurou realmente estar debaixo da vontade do Senhor, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E em momento nenhum ele foi buscá-la, diferentemente do rei Davi, né? Então nós temos que entender que Deus, ele é o Senhor da história. E muitas vezes não conhecemos os seus caminhos nem os seus propósitos, porque Deus está acima de tudo e de todos e ele faz coisas grandiosas e maravilhosas que nós não compreendemos. Mas nós devemos apenas o que? Confiar no Senhor. Toda a situação que há no mundo, existe a vontade permissiva do Senhor, mas Deus agirá contra todo ato de injustiça, né? E também temos que entender que as escolhas que nós fizermos, nós temos que fazer baseadas na vontade de Deus. Porque tomar decisões sem a vontade do Senhor pode implicar em sucesso no início, mas vai ser terrivelmente prejudicial lá na frente. Portanto, vamos ficar focado e firmados naquele salmo que reza assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.